a abertura aos sentidos superiores, experiências no caminho da ascensão. A ascensão. Como realizá-la? Vimos como a espécie humana tomou essa monumental decisão de transcender o véu de amnésia por ocasião do nascimento, donde decorre que começa em cada encarnação sem saber quem são na verdade. Desde que a decisão de criar esse véu foi tomada, a espécie inteira, metida nos seus corpos e mantida por detrás do véu, tem utilizado uma enorme quantidade de energia para tentar resolver esse enigma. De fato, a humanidade optou por acreditar que a centelha espiritual é algo que está fora de si mesma. A esse algo ou deram um nome de Deus ou, ao perceber a imensidão da centelha espiritual, criou-se um panteão completo de deuses que deveriam ser adorados, à custa da influência extraterrestre no planeta há milênios, por dominação e manipulação. O homem assassinou o homem por causa das divergências relacionadas com os conceitos que eles próprios tinham inventado ou assimilado de outras raças. Porém, através desta gloriosa experiência, a fonte, ou seja, nós no sentido mais amplo, aumentamos o conhecimento acerca de nós mesmos. Esta experiência, porém, chegou ao fim. Chegou o momento de arrumar a trouxa e continuar o caminho. Isso é a ascensão. A tarefa prioritária, agora, consiste em que todas as projeções do ego escolham, conscientemente, incorporar a centelha espiritual, ou seja, o espírito. Isto significa alinhar os três corpos de energia de frequência mais baixa com a energia do espírito, permitindo que flua em plena liberdade através deles. Enquanto espírito, nós sempre operamos através do ego, mas ele tem estado demasiadamente preocupado para perceber isso. Que, por natureza, nós somos primordialmente espírito, em vez de só um corpo com sentimentos. Que criamos a nossa realidade através dos próprios pensamentos. Que cada coisa que vemos não passa de energia capturada para nos dar a sensação de solidez. Que vivemos num estado de alerta total e consciente do espírito que nos permite saber, sem qualquer dúvida, que todos são espírito, constituídos pela mesma coisa que constituem a fonte. Que há níveis de conhecimento e um amor incondicional, desconhecidos neste planeta há centenas de milhares de anos. Que podemos criar, conscientemente, qualquer objeto ou circunstância que desejamos, desde que estejamos conscientes do tipo de amor incondicional que tal poder requer. O que é irônico em relação à ascensão é que ela deve começar com a descida da consciência aos campos físico, emocional e mental. Ora, enquanto consciência, a espécie humana é responsável por este processo. Veremos, então, o que poderemos fazer para que a personalidade não obstrua o caminho. Devemos ter consciência do que está acontecendo e, claro, desejar que isso se conclua. No entanto, desde que construímos metade da ponte, a consciência espiritual construirá a outra metade, e ambos se encontrarão no meio. A nossa parte desta tarefa é retirar a vibração mais lenta dos nossos campos, alinhá-los e prepará-los para lidar com um forte influxo de energia de alta frequência. A parte da consciência é inundar estes campos com a energia que nos é própria e completar o alinhamento. Tudo é, evidentemente, consciência. Trata-se, simplesmente, de quanta distorção existe no ego quando expressamos. Todavia, é preciso entender que a ação é diferente para cada pessoa e que, portanto, as sugestões são muito genéricas. Felizmente, à medida em que os canais entre o ego e o eu espírito vão se abrindo, cada vez mais a consciência assumirá o papel de guia, um papel que já desempenhou muitas vezes, antes.
Este guia pessoal é muito mais valioso do que qualquer coisa que possam receber de qualquer pessoa ou de outra autoridade externa. A chave chama-se confiança. Como a natureza humana se acostumou a dar muita atenção ao que provém do exterior, a parte fundamental deste processo é aprender a confiar no consciência expandida, em vez de nas autoridades externas. Mudando as ondas do campo planetário ao nosso redor. Por sermos algo físico no plano físico, nós estamos completamente rodeados pelo campo do planeta. Os nossos campos não só interagem com os das outras pessoas, captando as energias delas e criando as suas próprias ondas estacionárias, mas também estão imersos no campo planetário. De certa forma, eles estão predispostos, quer à energia dos campos alheios, individuais, quer à energia dos campos planetários, globais, da realidade de consenso. É por isso que as ondas estacionárias são inevitáveis e algumas delas nada têm de agradável. Portanto, é necessário que ocorram duas coisas. 1. Que possamos reduzir a predisposição para ressoar as ondas estacionárias que não desejamos. 2. Que aumentemos a predisposição para ressoar as que desejamos. Veremos como poderemos nos desligar da energia disfuncional de outras pessoas ou da energia da realidade do consenso. Isso será feito de duas maneiras, atuando sobre os nossos corpos, removendo as nossas próprias velhas energias que deixaram de funcionar, elevando as frequências mais baixas, de forma a ultrapassar o nível em que as ressonâncias indesejáveis podem se apresentar. Examinaremos como poderemos entrar em ressonância com a energia com que desejamos impregnar-nos, ou seja, com a energia do espírito. Lembramos de que a nossa maior ambição enquanto espírito é que, enquanto o ego, venhamos a ascender. Sob este prisma, isto significa que o eu ego tem de se redefinir a si mesmo como espírito. Por outras palavras, o eu ego não tem de alterar o que julga ser. Tem de se ver, sentir, pensar e ser tal como o espírito é. O ego sempre foi espírito, embora não tenha a mínima ideia disso. A verdade, porém, é que esta ignorância tem distorcido muito frequentemente a expressão que o eu ego tem de fazer do espírito. Por conseguinte, é hora do eu ego expandir a sua consciência, deixar cair véus e medos, e incorporar o espírito. Trata-se da culminação de todo um ciclo de vidas. Quando o eu ego incorporar o espírito, o que conhecemos passa a ser o corpo do nosso eu espírito, isso que conduzirá em direção à luz qualquer outra encarnação que venhamos a ter ao longo do tempo. Até há alguns anos, este processo era extremamente difícil. Para que pudéssemos elevar as nossas frequências e movermos entre os planos, era necessária muita dedicação e treino prolongado. Agora, porém, as dificuldades desapareceram. Por exemplo, as novas energias da transição planetária que nos chegam, criaram um elevador entre os sistemas dos planos, aquilo a que nós chamamos banda ou frequência unitária. Como todo planeta está ascendendo, um magnífico empurrão está em curso para que o maior número possível de seres humanos ascenda juntamente com ele. Vamos tentar aqui dar algumas dicas e informações sobre alguns tópicos importantes. Rompendo velhos padrões. A ressonância ocorre quando um campo responde, por simpatia, a outro campo e trocam energia entre si. Imaginemos duas cordas de guitarra, igualmente afinadas, uma ao lado da outra. Puxemos uma delas para criar uma onda estacionária e veremos que a outra vibrará exatamente na mesma frequência. Da mesma forma, coloca o senhor irritado numa sala com outras pessoas e, em pouco tempo, também elas começarão a sentir-se irritadas.
Isto deve-se a que os campos energéticos do Senhor irritado estão cheios com raiva, a qual entra em ressonância com os campos dos outros. Eles podem não se sentir irritados imediatamente, mas, como a raiva é uma energia, não tarda que o corpo emocional de cada um dos presentes detecte a energia que o Senhor irritado está transmitindo na frequência raiva. As pessoas que a sentirem começarão a ressoá-la, por simpatia, porque os seus campos também possuem energia raiva, de frequência igual ou similar à que o Senhor irritado está emitindo. Até certo ponto, essas pessoas começam a construir uma onda estacionária de raiva nos seus campos e, de repente, verificam que estão irritadas. Mas, de fato, elas apenas estão em ressonância com a energia raiva do Senhor irritado que foi quem desencadeou o processo. Por outro lado, as pessoas que não entraram em ressonância, não terão qualquer ideia porque o ambiente daquela sala se tornou intolerável. Agora que já sabemos como estas coisas funcionam, o que faremos felizmente, o conhecimento de como funcionam os campos energéticos, propicia uma série de técnicas que podemos usar, tanto para alterar a forma como a energia vibra nos nossos campos, como para enfrentar a energia da realidade de consenso e, assim, recuperar o controle sobre a forma como eles vibram. Chakras Alfa e Ômega. A maioria dos estudantes de metafísica sabe da existência dos chakras. O que a maioria não sabe, é que cada ser humano tem um total de 14 chakras principais que existem em muitas dimensões simultaneamente, 7 no corpo físico, 7 fora do corpo, e mais os chakras Alfa e Ômega. A maioria dos estudantes vê ou sente os chakras como fontes que vibram e irradiam energia, mas os chakras também têm uma estrutura interna de 6 dimensões. Sob o domínio do jogo kármico, a estrutura dos 7 chakras do corpo foi deliberadamente restrita para que eles pudessem apenas conduzir energia do plano astral. Eles foram bloqueados. Com essa estrutura limitada, o chakra assumiu a aparência de 2 cones. Um dos cones abre-se para a frente do corpo e o outro abre-se para trás. No lugar em que suas pontas se tocam no centro do corpo, ele é bloqueado para que permaneça dessa forma. Essa parte central mais estreita tende a ser obstruída por entulhos mentais e emocionais, que fazem com que os cones girem mais lentamente ou parem totalmente de girar. Isso faz com que o sistema dos meridianos fique desprovido de energia, podendo causar doença ou morte. Essa estrutura dos chakras pode fazer com que a energia circule apenas da frente para trás e de trás para frente, sem conseguir captar as frequências das dimensões superiores. Quando o processo do corpo de luz é ativado, os bloqueios nos pontos centrais são eliminados. A estrutura do chakra abre-se gradativamente a partir do centro até ele se tornar esférico. Isso faz com que o chakra irradie energia em todas as direções e comece a transmitir frequências das dimensões superiores. O corpo libera o material kármico acumulado e a forma esférica impede que ele volte a se acumular. As esferas continuam aumentando de tamanho até que todos os chakras se fundam em um único campo energético. Cada um dos chakras superiores, os chakras que estão fora do corpo, tem um padrão diferente de estrutura geométrica, que é apropriada para transmitir as frequências específicas da dimensão ou mente suprema associada ao chakra. O 8º e o 11º chakras contêm também vasos cristalinos de formato achatado, pelo quais passam as linhas akshotonais galácticas. Esses vasos são usados pela mente suprema para modular as influências astrais sobre o corpo físico da pessoa quando seus meridianos akshotonais forem reconectados.
A mente suprema calibra novamente as linhas axotonais e o sistema circulatório axial através do 8º chakra. Por isso, esse chakra atua como chave de controle durante a mutação dos sistemas do corpo e a fusão dos corpos energéticos. Como trabalhar com o chakra unificado? Uma atualização. Trabalhar com chakra unificado é o que de mais vital podemos fazer, pois esta técnica reflete conscientemente uma alteração recente na forma como a espécie humana faz funcionar os seus corpos energéticos. Como dito acima, os chakras tinham forma cônica e estavam localizados em 7 pontos do campo do corpo físico. Eram os meios através dos quais os vários campos humanos trocavam energia. No entanto, os chakras estão deixando de ser cones separados para se tornarem um chakra unificado, localizado no coração. Isto é fundamental, porque permite o alinhamento dos corpos físico, emocional, mental e espiritual, e a harmonização das nossas energias. Quando a espécie humana, enquanto espírito, estava ainda na fase de densificação energética e criando o sistema principal de chakras, levantou uma barreira de energia para separar o coração, o 4º chakra, dos outros centros energéticos. Isto era necessário para assegurar que o jogo do karma funcionasse eficientemente. Desta forma, os 3 chakras inferiores poderiam atuar como rodas soltas, dado que o efeito moderador do chakra do coração sobre eles se tornara mínimo ou nulo. Desta forma, o chakra do coração não interferia na interação entre os campos de energia básica. Como resultado, as principais respostas às situações da vida estavam fadadas, necessariamente, ao desequilíbrio e à desarmonia. O 6º chakra fornecia respostas intelectuais, o 5º chakra proporcionava formas de comunicação vazias e cheias de julgamento, o 4º chakra, por princípio, não interferia, o 3º chakra incentivava as respostas do ego baseadas no poder, o 2º chakra induzia impulsos sexuais descompassados, o 1º chakra convidava a um comportamento baseado na sobrevivência e no medo. Evidentemente, estas respostas eram perfeitas para gerar karma, dado que as soluções mais equilibradas do 4º chakra, baseadas no amor e na compaixão, estavam inacessíveis. Agora, porém, ao trabalharmos com o chakra unificado nesta transição planetária para a 4ª/5ª dimensão, reunimos os chakras mais elevados, acima da cabeça, com os 7 tradicionais, conseguindo que todos passem a funcionar de acordo com a frequência da energia que flui através do chakra do coração. Isto também significa que os 3 campos mais densos podem ser alinhados, trocar energia e ressoar entre si, tendo o amor como a componente principal dessas interações. Expandindo o chakra unificado para fora do corpo físico, iremos senti-lo como uma onda estacionária carnal. Expandindo para dentro, sentiremos como um complexo campo de energia onde só uma parte é visível. Os campos emocional e mental também são energia, evidentemente, embora menos visíveis para a maioria das pessoas. Assim, finalmente, todos os 3 campos podem se alinhar num só campo unificado, porque encontraram uma gama de frequências do amor, a qual todos podem absorver. Desta forma, o chakra unificado elimina completamente o processamento emocional ao qual estamos tão habituados, permitindo um alinhamento rápido e fácil dos corpos e a unificação dos campos de energia. Outra grande vantagem da utilização do chakra unificado é que poderemos trazer muito mais energia para o nosso campo unificado. Estávamos acostumados a usar os 7 chakras separados para canalizar e absorver energia para o interior dos campos, também separados.
Digamos que, de alguma forma, dávamos um aspecto intelectual ou de poder à energia assim canalizada. Agora, porém, poderemos integrar um espectro energético muito mais amplo, especialmente o que é fundamentado no amor, cuja frequência é mais elevada. Quando canalizávamos ou realizávamos trabalhos de autocura, talvez tenhamos ouvido zumbidos, sempre que a energia deparava com pontos de resistência nos nossos campos. Não voltaremos a sentir isso, porque os campos e os chakras unificados deixarão de oferecer resistência à energia. Isto também significa que iremos atuar com propriedade em todas as circunstâncias, uma vez que, automática e naturalmente, seremos capazes de mobilizar a quantidade exata de amor e energia sexual, amor e energia de poder, etc., necessária a cada situação. Com um chakra unificado, já não precisaremos nos preocupar se estamos sendo ou fazendo o que é mais apropriado. Saberemos que sim, estamos. Finalmente, e isto é o mais importante, o chakra unificado permite que vamos incorporando, gradualmente, o nosso eu espírito, pois o campo mental deixará de filtrar a energia do amor e os campos emocionais deixarão de opor resistência à nossa mais elevada sabedoria. O chakra unificado proverá tudo o que necessitamos e fará com que isso chegue ao interior do campo unificado, no momento e nas proporções exatas. Visualização e invocação com o chakra unificado. Basicamente, o processo implica estar numa posição cômoda e descansada, respirando profundamente, absorvendo luz para dentro do chakra do coração. Em cada expiração, visualizamos o chakra do coração expandindo em todas as direções, como se fosse uma esfera. À medida que inspiramos e expiramos, o expandimos de forma que vá abarcando, sucessivamente, os pares de chakras. O terceiro com o quinto, o segundo com o sexto, o primeiro com o sétimo, o ômega com o alfa, o oitavo com os joelhos, o nono com os tornozelos, o décimo com os pés. Os chakras alfa e ômega têm estado latentes até agora, mas estão começando a ser reativados. O chakra ômega, a cerca de 24 centímetros abaixo da base da coluna vertebral, liga-nos à consciência planetária. Assim, a ligação à Terra que realizávamos através do chakra raiz, deve passar a ser feita, através do chakra ômega. Por sua vez, o chakra alfa, a cerca de 24 centímetros acima da cabeça, favorece o contato com o nosso corpo de luz da quinta dimensão. Assim, o nosso chakra unificado passará a ser uma esfera de luz dourada, de 6 a 15 metros de diâmetro, a qual será o centro do nosso campo unificado, que poderá vir a atingir vários quilômetros de diâmetro. Dado que o campo espiritual coexiste com este campo unificado, o passo seguinte é pedirmos ao nível apropriado do nosso eu espírito, que funda a sua energia com a do campo unificado, a partir do chakra do coração. Depois disto, podemos continuar a experimentar-nos a nós mesmos como um ser verdadeiramente multidimensional, expandindo a esfera do chakra unificado até que ele abranja o chakra 11, o nível da nossa alma grupal, o chakra 12, o nível crístico e do nosso eu espírito, o chakra 13, a presença do eu sou, o chakra 14, a fonte. O chakra unificado evita o tradicional sistema de chakras separados que lidava com a energia seletivamente. Aqui, quando recebíamos energias de ira ou poder do exterior, respondíamos inconscientemente, por exemplo, com o primeiro chakra, medo, ou com o terceiro, contraposição de poder, isto é, ou fugíamos ou fortificávamos para defender o nosso território. Agora, porém, com o chakra unificado, surge um padrão completamente novo.
responderemos com o nosso ser completo, incluindo o espírito, de tal forma que poderemos agregar uma poderosa dose de amor ao nosso espectro energético. Ao nível do eu ego, podemos continuar a fazer como fazíamos antes. Só que, agora, os campos das outras pessoas passarão a receber de nós energia de amor, embora, no início, isso as possa deixar um pouco confundidas por não estarem habituadas. Portanto, como dispomos da energia de amor nos nossos campos, continuaremos a sentir a calidez dela dentro de nós, mesmo se alguém nos atacar. Em algum momento desse episódio, ou nós ou o atacante, ou ambos, começarão a sorrir e, de repente, a tensão desaparecerá. É por isso que o chakra unificado é a panaceia perfeita para tudo o que nos aflige nesta época da transição planetária. Recomenda-se a unificação dos chakras várias vezes ao dia. Com um pouco de prática, seremos capazes de decretar para nós mesmos: unifique-se. Instantaneamente, converteremos todos os chakras em um só, unificado. E que tal se usarmos este remédio com fins construtivos, em vez de para destruir? Apesar da energia do espírito ser de alta frequência, ela gera ondas estacionárias cujas frequências, as subarmônicas dela mesma, empatizam perfeitamente com as bandas de frequência dos nossos campos físico, emocional e mental. Quando trabalhamos com o sistema de chakras separados, estávamos habituados a que, por exemplo, o terceiro chakra manejasse as frequências do poder, o quinto e o sexto lidassem com as formas de pensamento, ética, mas nenhum deles administrava tudo simultaneamente. E mais, somente os chakras abertos permitiam que certas facetas do nosso eu espírito chegassem aos campos mais baixos. O chakra unificado, porém, permite a articulação completa de todos os aspectos do ser. As nossas respostas passam a proceder integralmente do eu espírito, o que significa que passaremos a estar ativos em vez de reativos, a viver ancorado no amor e não no medo. Serás transpessoal em vez de estarmos ancorados na personalidade. Invocação da unificação dos chakras. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, tornando o meu coração uma linda bola de luz, que me permite expandir. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra da garganta e o meu chakra do plexo solar, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra da testa e o meu chakra do umbigo, para formar um campo unificado de luz. Dentro, através e em volta do meu corpo. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra da coroa e o meu chakra da base, para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta do meu corpo. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra alfa, 20 centímetros acima da minha cabeça, e o meu chakra ômega, 20 centímetros abaixo da minha coluna, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Deixo que a onda de Metatron se mova entre esses dois pontos. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu oitavo chakra, acima da minha cabeça, e a parte superior de minhas coxas para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta de meu corpo. Deixo que o meu corpo emocional se funda com o meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz.
Eu inspiro luz, através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu nono chakra, acima da minha cabeça, e a parte inferior de minhas coxas, para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta de meu corpo. Deixo que o meu corpo mental se funda com o meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 10º chakra, acima da minha cabeça, e indo até meus joelhos, para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que meu corpo espiritual se funda com o corpo físico, formando campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 11º chakra, acima de minha cabeça, e a parte superior da barriga de minhas pernas, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que a mente suprema se funda com o campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 12º chakra, acima da minha cabeça, e a parte inferior da barriga de minhas pernas, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que a mente crística suprema se funda com o campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 13º chakra, acima da minha cabeça, e meus pés, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu permito que a mente suprema Eu Sou se funda com o campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 14º chakra, acima da minha cabeça, e indo até abaixo dos meus pés para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que a presença da fonte se mova, através do campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração. Eu peço que um nível supremo do meu espírito se irradie do centro do meu coração, preenchendo este campo unificado. Eu irradio por todo este dia. Eu sou uma unidade de espírito. Post relacionado: abertura dos 7 chakras sagrados e os 12 estágios da ascensão do corpo de luz. Ver link no site. Desligamento da realidade de consenso. Existe uma outra técnica que realmente elimina a ressonância com as transmissões das outras pessoas e estabelece novas ressonâncias com o eu espírito. Fazemos parte da enorme consciência coletiva do planeta. E, pelo simples fato de estarmos dentro dela, não só tiramos a energia dela, como também acrescentamos a nossa. Este ato da nossa energia ser acrescentada a qualquer uma das inumeráveis frequências da rede energética consciente deste planeta, nada mais faz do que aumentar a energia dessa frequência. A verdade, porém, é que sintonizar com algumas dessas frequências não é nada divertido. Por exemplo, se estamos preocupados com questões financeiras, entramos em ressonância e intercâmbio com a energia de escassez de todo o planeta. Isto é, não só acrescentamos energia através da nossa preocupação, como também extraímos dela a vibração preocupação financeira que já lá está. Isto significa que a nossa energia emocional e mental entra em ressonância com a energia de escassez dos outros. À medida que a taxa de vibração do planeta e dos nossos campos de energia for aumentando, qualquer pessoa que vibre na frequência medo começará a sentir-se cada vez mais incomodada.
De igual forma, à medida que formos desenvolvendo a capacidade de manifestação a partir dos nossos campos, começaremos a dar-nos conta de que qualquer energia que desejamos experimentar manifestar-se-á muito mais rapidamente no cotidiano. Assim sendo, o que podemos fazer para nos desligarmos das energias da personalidade, baseadas no medo, e lograr a ligação com as do espírito? Técnica de desligamento do eu ego / ligação com o eu espírito. Imaginamos o painel de uma central telefônica, cheio de fios e de entradas. Podemos introduzir em qualquer uma delas coisas para estabelecer as ligações. Imaginemos que as entradas da zona inferior do painel estabelecem ligação com a realidade de consenso, medos, crenças, vícios ou qualquer outra coisa desagradável ou pouco divertida. Imaginemos que, ao invés, as entradas da parte superior do painel estabelecem ligação com energias divertidas e envolventes do espírito. Alegria, riso, abundância, viver o presente, criatividade, expressão divina e outras posturas saudáveis. Se é certo que, quando não estamos envolvidos com o espírito, estamos ressoando uma das frequências desagradáveis da realidade de consenso, também é certo que podemos escolher com quem, ou com o que queremos entrar em ressonância. Ora, se sentimos ou pensamos de forma negativa, é bem provável que isso resulte de estarmos ligados nos buracos inferiores do painel, aqueles que ligam diretamente ao medo e seus derivados. Então, sempre que duvidarmos que somos um ser imenso e multidimensional, imaginamos que retiramos os plugs das entradas da zona inferior do painel que estabelecem ligação com a realidade de consenso e mudamos para as que acedem às energias divertidas do espírito, a realidade que isso nos proporcionará à medida em que formos incorporando elas. A realidade de consenso é muito sedutora, porque passamos uma vida inteira imersos nela. E, como a conhecemos muito bem, ela já não nos prega surpresas. Existe, evidentemente, quem tenha interesse em que nos mantenhamos emaranhados nessa realidade. No entanto, cada vez mais frequentemente encontraremos pessoas empenhadas em construir uma realidade alternativa do consenso, baseada na alegria e no amor, em vez de no medo, essa emoção que nos serve de bitola para avaliar até que ponto uma coisa é boa ou má. Esta realidade alternativa também está à nossa volta. Trata-se de um novo conjunto de energias, de frequências muito mais elevadas, com as quais, depois de assimiladas, podemos entrar em ressonância. Antes, porém, temos de deixar de contatar, por empatia e telepatia, com quem está imbuído na energia medo, porque a energia dessas pessoas vai tentar entrar em ressonância com os nossos campos de uma forma muito natural e imparcial, não porque elas queiram nos contaminar, mas porque é assim que a energia funciona. Existem muitas razões que podem levar os nossos campos a ressoar com a realidade de consenso do statu quo. A lista é interminável. Trata-se de uma coleção de formas, pensamento completamente ultrapassadas que repescamos no agora e projetamos sobre os acontecimentos futuros. Aprendemos isto com os nossos pais, parentes e amigos, nas escolas, todos eles infectados, evidentemente. Portanto, sempre que contatamos com o campo de alguém que esteja transmitindo numa frequência, seja ela positiva ou negativa, que poderemos ressoar, nós captamos essa vibração, amplificamos e devolvemos à pessoa que a emite como uma espécie de retroalimentação. Logo depois recebemos de retorno uma dose ainda mais poderosa, voltamos a amplificar e a devolver e assim sucessivamente. É como o som de um alto-falante que se retroalimenta do som do microfone, e assim sucessivamente. Como conseguir a sintonia com o espírito?
Comecemos por prestar atenção e torna-nos perfeitamente conscientes do que os outros estão dizendo, pensando ou sentindo. Mais importante ainda, tentemos perceber de que forma isso nos afeta. E, se sentirmos que alguma energia de baixa vibração infectou os nossos campos, tentemos limpá-los imediatamente. Afinal, trata-se somente de energia. Podemos usar muitas técnicas de purificação para isso, de liberação das energias densas e negativas, por exemplo. 1. Quando olhamos para as pessoas na rua, somos capazes de as ver como gloriosas projeções do espírito? 2. Temos pensamentos ou emoções que nos levam a julgar. Eu sou melhor do que ou ele é pior do que. 3. Talvez não gostemos de determinada pessoa, mas será que respeitamos o espírito nela, sem nos importarmos o quão oculto esteja? 4. Somos capazes de aceitar um comportamento cheio de erros como sendo perfeito para quem o tem. 5. Desviamos o olhar perante um rosto desfigurado. 6. Nos sentimos melhores do que um sem-teto que vive de esmolas. Se assim for, ainda nos sobram algumas impressões para eliminar. Então devemos olhar para elas e deixá-las partir. Agora, já deixaram de ser necessárias. E no que toca às circunstâncias da nossa vida, aceitamos ser responsáveis por tudo o que nos acontece de desagradável. Criamos os acontecimentos de cada minuto da nossa vida a partir de algum dos níveis do nosso ser, quer saibamos disso, quer não. Os conteúdos dos corpos emocional e mental desempenham um papel preponderante. Não existe nenhum elemento de acaso no universo. Em algum nível, seja do espírito, seja da personalidade, nós criamos o que experimentamos a cada minuto. Se o universo não funcionasse assim, isso significaria que os outros seriam capazes de colocar coisas nos nossos campos, sem a nossa permissão. Significaria que as nossas experiências nada teriam a ver com os conteúdos dos nossos campos. Não estamos aqui dizendo que, conscientemente, desejamos tudo o que ocorre na nossa vida. O que estamos dizendo é que provocamos e fazemos com que tal coisa aconteça. Portanto, em algum momento, alguma parte de nós desejou tais coisas. Por exemplo, se elegemos uma impressão que nos faz ver a vida como um trabalho duro, só para peritos, talvez nos confrontemos com uma série de provas duras que, evidentemente, comprovam que essa impressão estava certa. Aceitemos, porém, que isso poderá ter sido o que era apropriado para esse momento, ou fase, da nossa vida. Nós criamos as nossas próprias realidades porque o universo se reajusta a si mesmo, fielmente, para poder reproduzir o padrão que concebemos. A nossa vida é, portanto, o reflexo perfeito dos padrões que vamos criando a partir das nossas crenças. A realidade que experimentamos, hoje, reflete a nossa noção acerca do que é a realidade. Se pararmos para pensar, verificaremos que, se não fosse assim, o universo estaria à mercê do acaso. O holograma de cada um de nós. As pessoas que nos rodeiam não só fazem parte do nosso holograma, como também refletem, sobre nós, a noção que elas têm acerca da sua própria realidade. Se não interagissemos vibratoriamente com as outras pessoas, não disporíamos de bases para estabelecer as relações, quer de atração, quer de repulsão. As coisas funcionam assim. Cada vez que algo significativo nos acontece, a memória e as emoções dessa experiência são armazenadas como formas geométricas de alta frequência, mais especificamente como tetraedros, nos campos mental, emocional e físico, as quais, eventualmente, poderão reforçar outras que já existem. Por exemplo, se o quadro de realidade acerca de nós mesmos for
Não passo de um insignificante ser humano, sem qualquer valia, e alguém nos menospreza, nós assimilaremos a experiência como um reforço mental e emocional do quadro de realidade que guardamos acerca de nós mesmos. O pior de tudo é que esta baixa energia tende a ficar presa nos nossos campos vibratórios. Pelo contrário, se o quadro de realidade acerca de nós mesmos for positivo, perceberemos que a outra pessoa não está nos ofendendo, mas reagindo a alguma ameaça que nós representamos para ela. Foi algo que fizemos ou dissemos, algo que tem a ver com a forma como nós a vemos, que lhe despertou certas memórias que nada têm a ver conosco. Neste caso, guardaremos a energia negativa deste episódio de menosprezo apenas como uma recordação, sem qualquer carga emocional. Se duas pessoas se encontram dispondo de quadros de realidade similares, as formas geométricas deles podem interagir e misturar-se porque o similar atrai o similar. Assim, se um homem e uma mulher creem que os homens são poderosos e as mulheres fracas, as suas geometrias irão encaixar-se, misturar-se e permanecer juntas, o que significa que se encerrarão numa relação pegajosa. Por outro lado, se duas pessoas se encontram e ambas creem na sua própria mestria, as suas geometrias também irão encaixar-se, mas não ficarão anuladas porque os seus sistemas de crenças estão abertos. Devido ao fato das suas geometrias girarem muito mais depressa, a energia fluirá constantemente, para fora e para dentro, dos seus campos. Por conseguinte, consideramos o que gostamos ou detestamos nos nossos campos, nas nossas emoções e pensamentos, nas circunstâncias da nossa vida e dos nossos amigos. Desejaríamos fazer alguma alteração? Qualquer coisa que nos desgoste e informa-nos acerca da composição e organização dos nossos campos. Caso contrário, a energia limitasse-ia a passar sem dar sinal, e nós não teríamos dado conta dela. Post relacionado. Resgatando sua totalidade e o retorno de Isis. Como isto vai afetá-lo e onde você pode encontrá-la, der link no site. Visualização para acabar com a culpabilidade. Uma após outra, juntemos no nosso campo visual interno todas aquelas pessoas com quem tenhamos tido relações perturbadoras ao longo da vida. Pais, parcerias, filhos, chefes, amores, etc. Sabendo que o ato de visualizarmos uma pessoa nos põe em contato com seu eu espírito, convocamos essas pessoas para este tipo de reunião. Se preferirmos, visualizemos uma de cada vez, e lhes diremos, interiormente ou em voz alta: perdoo-vos qualquer dor que me tenha provocado, pois tudo o que se passou entre nós foi feito em cumprimento de um acordo prévio. Amo-vos a todos incondicionalmente. É irrelevante se eles creem que nos provocaram ou não a dor a que referimos. O importante é o que nós sentimos, isso que está encravado nos nossos campos. Agora, nos coloquemos em frente ao espelho e façamos o mesmo com a nossa própria pessoa. Perdoo-me por todas as vezes que me pareceu ter cometido erros, que falhei ou desperdicei uma oportunidade. Agi assim com base num acordo prévio e tenho plena consciência do que aprendi com a experiência. Agora, estamos perto do fim. Já dissolvemos as impressões, os julgamentos, o medo e, o mais importante de tudo, o auto-julgamento. O que é que ainda sobra? Talvez algumas coisas relacionadas com as encarnações. Se assim for, repetiremos a rotina do perdão nestes termos. Perdoo a qualquer um que me tenha magoado nesta encarnação ou em qualquer outra, em qualquer lugar ou em qualquer plano. Perdoo todas as dívidas e apago todos os karmas. Elejo a luz para mim e para todos os meus eu mesmo. Digamos isto com sinceridade e com intenção.
No início, talvez nós sintamos pouco convencidos acerca dos resultados. Chegará um momento, porém, em que sentiremos, plenamente, que fomos bem-sucedidos. É impossível nos enganarmos realmente, perdoando a nós aos outros. Nem sequer é necessário que forcemos o processo intelectualmente só porque é uma coisa espiritual que tem de ser feita. Para sabermos se perdoamos ou não, observemos o grau de gratidão. Teremos nos libertado quando nos sentirmos agradecidos à impressão ou à experiência, mesmo que seja bastante desafiadora como, por exemplo, uma agressão física ou verbal grave. Ao nível da alma, sentiremos um apreço profundo por nós mesmos e pelos demais por nos terem sido úteis em condições tão desafiadoras. Semelhante serviço exige um amor e uma compaixão grandiosos. E lembremos, não existem vítimas, mas apenas co-criadores. Nós concebemos a natureza das nossas impressões e pedimos aos demais que participassem no jogo. Conclusão e nota do blog. Como podemos conhecer a nós mesmos se não estivermos atentos ao que se passa em nosso interior? O problema é que durante toda a nossa vida, fomos ensinados a viver permanentemente atentos ao que acontece no mundo exterior. Prestamos atenção em todos os fenômenos ao nosso redor, principalmente no comportamento alheio, já que, regra geral, ele costuma direcionar a maioria de nossas atitudes. Aprender a observar a si mesmo, não apenas no sentido psicológico, mas também o que se passa com o corpo físico, é o primeiro passo para que se possa começar a viver de modo consciente. Os atos mecânicos que acabamos realizando na maior parte do tempo retiram de nós a chance de nos tornarmos plenamente vivos, alertas e capazes de reagir a cada situação, de acordo com nossa própria natureza. Quanto maior for a capacidade de observar sentimentos, emoções e reações instintivas que acontecem o tempo todo em nós, mais fundo adentraremos em nossa verdadeira essência. E, aos poucos, a ansiedade, a angústia e o medo serão substituídos por uma nova realidade, onde o silêncio, a paz e a serenidade definirão nosso modo de viver. Porque então precisamos nos transformar. Porque sem transformação a vida se paralisa, perde o dinamismo natural, deixa escapar o ritmo próprio da evolução que faz caminhar rumo à ascensão. O que seria da humanidade hoje se ela estivesse estacionada, paralisada? Se não tivesse reagido positivamente aos estímulos nas áreas do conhecimento humano e da espiritualidade ocorridos no decorrer de todos esses milênios? De certo não teríamos como estar aqui hoje trocando informações a respeito deste tema tão importante, por meio desse veículo de comunicação. A transformação faz parte da vida. Faz parte da vida com amor. Dessa forma, quanto mais nos envolvemos amorosamente com a vida e a praticamos assim, certamente, mais e mais nos transformamos. Pois o amor nos impulsiona a descobrirmos que há infinitas riquezas em nosso interior e que, ao serem manifestadas, já nos transfizeram. E quando isso ocorre, modificamos o que está ao nosso redor ou, no mínimo, nos tornamos uma referência para que outras transformações ocorram. Então, o aprendizado é notar que a emoção dolorosa está lá e amá-la, agradecer sua existência, focar no coração e respirar. Enquanto respiramos, reparamos onde esta emoção está em nosso corpo, sentimos ela se manifestando. A respiração é a própria presença da fonte no físico. Enquanto estamos centrados na respiração, estamos presentes. Aos poucos a emoção vai se dissolvendo, pois ao ser aceita, já cumpriu o seu papel. A experiência foi validada, ela passa e a vida continua. Assim, aprendemos a não temer as emoções e o que quer que a vida queira nos trazer.
A paz que buscamos não está na zona de conforto, na vida perfeita que nosso ego sonha. A paz está em saber lidar com qualquer coisa que a vida tenha a nos oferecer. A paz está na presença, e uma vez que nos sintonizamos com ela, tudo pode ser visto e vivenciado com mais amor e clareza. Equipe da Luz é invencível. Essas interações. Expandindo o chakra unificado para fora do corpo físico, iremos senti-lo como uma onda estacionária carnal. Expandindo para dentro, sentiremos como um complexo campo de energia onde só uma parte é visível. Os campos emocional e mental também são energia, evidentemente, embora menos visíveis para a maioria das pessoas. Assim, finalmente, todos os três campos podem se alinhar num só campo unificado porque encontraram uma gama de frequências do amor, a qual todos podem absorver. Desta forma, o chakra unificado elimina completamente o processamento emocional ao qual estamos tão habituados, permitindo um alinhamento rápido e fácil dos corpos e a unificação dos campos de energia. Outra grande vantagem da utilização do chakra unificado é que poderemos trazer muito mais energia para o nosso campo unificado. Estávamos acostumados a usar os 7 chakras separados para canalizar e absorver energia para o interior dos campos, também separados. Digamos que, de alguma forma, dávamos um aspecto intelectual ou de poder à energia assim canalizada. Agora, porém, poderemos integrar um espectro energético muito mais amplo, especialmente o que é fundamentado no amor, cuja frequência é mais elevada. Quando canalizávamos ou realizávamos trabalhos de autocura, talvez tenhamos ouvido zumbidos, sempre que a energia deparava com pontos de resistência nos nossos campos. Não voltaremos a sentir isso, porque os campos e os chakras unificados deixarão de oferecer resistência à energia. Isto também significa que iremos atuar com propriedade em todas as circunstâncias, uma vez que, automática e naturalmente, seremos capazes de mobilizar a quantidade exata de amor e energia sexual, amor e energia de poder, etc., necessária a cada situação. Com um chakra unificado, já não precisaremos nos preocupar se estamos sendo ou fazendo o que é mais apropriado. Saberemos que sim, estamos. Finalmente, e isto é o mais importante, o chakra unificado permite que vamos incorporando, gradualmente, o nosso eu espírito, pois o campo mental deixará de filtrar a energia do amor e os campos emocionais deixarão de opor resistência à nossa mais elevada sabedoria. O chakra unificado proverá tudo o que necessitamos e fará com que isso chegue ao interior do campo unificado, no momento e nas proporções exatas. Visualização e invocação com o chakra unificado. Basicamente, o processo implica estar numa posição cômoda e descansada, respirando profundamente, absorvendo luz para dentro do chakra do coração. Em cada expiração, visualizamos o chakra do coração expandindo em todas as direções, como se fosse uma esfera. À medida que inspiramos e expiramos, o expandimos de forma que vá abarcando, sucessivamente, os pares de chakras. O terceiro com o quinto, o segundo com o sexto, o primeiro com o sétimo, o ômega com o alfa, o oitavo com os joelhos, o nono com os tornozelos, o décimo com os pés. Os chakras alfa e ômega têm estado latentes até agora, mas estão começando a ser reativados. O chakra ômega, a cerca de 24 centímetros abaixo da base da coluna vertebral, liga-nos à consciência planetária. Assim, a ligação à Terra que realizávamos através do chakra raiz, deve passar a ser feita, através do chakra ômega.
Por sua vez, o chakra alfa, a cerca de 24 centímetros acima da cabeça, favorece o contato com o nosso corpo de luz da quinta dimensão. Assim, o nosso chakra unificado passará a ser uma esfera de luz dourada, de 6 a 15 metros de diâmetro, a qual será o centro do nosso campo unificado, que poderá vir a atingir vários quilômetros de diâmetro. Dado que o campo espiritual coexiste com este campo unificado, o passo seguinte é pedirmos ao nível apropriado do nosso eu espírito, que funda a sua energia com a do campo unificado, a partir do chakra do coração. Depois disto, podemos continuar a experimentar-nos a nós mesmos como um ser verdadeiramente multidimensional, expandindo a esfera do chakra unificado até que ele abranja o chakra 11, o nível da nossa alma grupal, o chakra 12, o nível crístico e do nosso eu espírito, o chakra 13, a presença do eu sou, o chakra 14, a fonte. O chakra unificado evita o tradicional sistema de chakras separados que lidava com a energia seletivamente. Aqui, quando recebíamos energias de ira ou poder do exterior, respondíamos inconscientemente, por exemplo, com o primeiro chakra, medo, ou com o terceiro, contraposição de poder, isto é, ou fugíamos ou fortificávamos para defender o nosso território. Agora, porém, com o chakra unificado, surge um padrão completamente novo. Responderemos com o nosso ser completo, incluindo o espírito, de tal forma que poderemos agregar uma poderosa dose de amor ao nosso espectro energético. Ao nível do eu ego, podemos continuar a fazer como fazíamos antes. Só que, agora, os campos das outras pessoas passarão a receber de nós energia de amor, embora, no início, isso as possa deixar um pouco confundidas por não estarem habituadas. Portanto, como dispomos da energia de amor nos nossos campos, continuaremos a sentir a calidez dela dentro de nós, mesmo se alguém nos atacar. Em algum momento desse episódio, ou nós ou o atacante, ou ambos, começarão a sorrir e, de repente, a tensão desaparecerá. É por isso que o chakra unificado é a panaceia perfeita para tudo o que nos aflige nesta época da transição planetária. Recomenda-se a unificação dos chakras várias vezes ao dia. Com um pouco de prática, seremos capazes de decretar para nós mesmos: unifique-se. Instantaneamente, converteremos todos os chakras em um só, unificado. E que tal se usarmos este remédio com fins construtivos, em vez de para destruir? Apesar da energia do espírito ser de alta frequência, ela gera ondas estacionárias cujas frequências, as subarmônicas dela mesma, empatizam perfeitamente com as bandas de frequência dos nossos campos físico, emocional e mental. Quando trabalhamos com o sistema de chakras separados, estávamos habituados a que, por exemplo, o terceiro chakra manejasse as frequências do poder, o quinto e o sexto lidassem com as formas de pensamento, ética, mas nenhum deles administrava tudo simultaneamente. E mais, somente os chakras abertos permitiam que certas facetas do nosso eu espírito chegassem aos campos mais baixos. O chakra unificado, porém, permite a articulação completa de todos os aspectos do ser. As nossas respostas passam a proceder integralmente do eu espírito, o que significa que passaremos a estar ativos em vez de reativos, a viver ancorado no amor e não no medo. Serás transpessoal em vez de estarmos ancorados na personalidade. Invocação da unificação dos chakras. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, tornando o meu coração uma linda bola de luz, que me permite expandir. Sedutora, porque passamos uma vida inteira imersos nela. E, como a conhecemos muito bem, ela já não nos prega surpresas. Existe, evidentemente, quem tenha interesse em que nos mantenhamos emaranhados nessa realidade.
No entanto, cada vez mais frequentemente encontraremos pessoas empenhadas em construir uma realidade alternativa do consenso, baseada na alegria e no amor, em vez de no medo, essa emoção que nos serve de bitola para avaliar até que ponto uma coisa é boa ou má. Esta realidade alternativa também está à nossa volta. Trata-se de um novo conjunto de energias, de frequências muito mais elevadas, com as quais, depois de assimiladas, podemos entrar em ressonância. Antes, porém, temos de deixar de contatar, por empatia e telepatia, com quem está imbuído na energia medo, porque a energia dessas pessoas vai tentar entrar em ressonância com os nossos campos de uma forma muito natural e imparcial, não porque elas queiram nos contaminar, mas porque é assim que a energia funciona. Existem muitas razões que podem levar os nossos campos a ressoar com a realidade de consenso do statu quo. A lista é interminável. Trata-se de uma coleção de formas, pensamento completamente ultrapassadas que repescamos no agora e projetamos sobre os acontecimentos futuros. Aprendemos isto com os nossos pais, parentes e amigos, nas escolas, todos eles infectados, evidentemente. Portanto, sempre que contatamos com o campo de alguém que esteja transmitindo numa frequência, seja ela positiva ou negativa, que poderemos ressoar, nós captamos essa vibração, amplificamos e devolvemos à pessoa que a emite como uma espécie de retroalimentação. Logo depois recebemos de retorno uma dose ainda mais poderosa, voltamos a amplificar e a devolver e assim sucessivamente. É como o som de um alto-falante que se retroalimenta do som do microfone, e assim sucessivamente. Como conseguir a sintonia com o espírito? Comecemos por prestar atenção e torna-nos perfeitamente conscientes do que os outros estão dizendo, pensando ou sentindo. Mais importante ainda, tentemos perceber de que forma isso nos afeta. E, se sentirmos que alguma energia de baixa vibração infectou os nossos campos, tentemos limpá-los imediatamente. Afinal, trata-se somente de energia. Podemos usar muitas técnicas de purificação para isso, de liberação das energias densas e negativas, por exemplo. 1. Quando olhamos para as pessoas na rua, somos capazes de as ver como gloriosas projeções do espírito? 2. Temos pensamentos ou emoções que nos levam a julgar. Eu sou melhor do que ou ele é pior do que. 3. Talvez não gostemos de determinada pessoa, mas será que respeitamos o espírito nela, sem nos importarmos o quão oculto esteja? 4. Somos capazes de aceitar um comportamento cheio de erros como sendo perfeito para quem o tem. 5. Desviamos o olhar perante um rosto desfigurado. 6. Nos sentimos melhores do que um sem-teto que vive de esmolas. Se assim for, ainda nos sobram algumas impressões para eliminar. Então devemos olhar para elas e deixá-las partir. Agora, já deixaram de ser necessárias. E no que toca às circunstâncias da nossa vida, aceitamos ser responsáveis por tudo o que nos acontece de desagradável. Criamos os acontecimentos de cada minuto da nossa vida a partir de algum dos níveis do nosso ser, quer saibamos disso, quer não. Os conteúdos dos corpos emocional e mental desempenham um papel preponderante. Não existe nenhum elemento de acaso no universo. Em algum nível, seja do espírito, seja da personalidade, nós criamos o que experimentamos a cada minuto. Se o universo não funcionasse assim, isso significaria que os outros seriam capazes de colocar coisas nos nossos campos, sem a nossa permissão. Significaria que as nossas experiências nada teriam a ver com os conteúdos dos nossos campos. Não estamos aqui dizendo que,
conscientemente, desejamos tudo o que ocorre na nossa vida. O que estamos dizendo é que provocamos e fazemos com que tal coisa aconteça. Portanto, em algum momento, alguma parte de nós desejou tais coisas. Por exemplo, se elegemos uma impressão que nos faz ver a vida como um trabalho duro, só para peritos, talvez nos confrontemos com uma série de provas duras que, evidentemente, comprovam que essa impressão estava certa. Aceitemos, porém, que isso poderá ter sido o que era apropriado para esse momento, ou fase, da nossa vida. Nós criamos as nossas próprias realidades porque o universo se reajusta a si mesmo, fielmente, para poder reproduzir o padrão que concebemos. A nossa vida é, portanto, o reflexo perfeito dos padrões que vamos criando a partir das nossas crenças. A realidade que experimentamos, hoje, reflete a nossa noção acerca do que é a realidade. Se pararmos para pensar, verificaremos que, se não fosse assim, o universo estaria à mercê do acaso. O holograma de cada um de nós. As pessoas que nos rodeiam não só fazem parte do nosso holograma, como também refletem, sobre nós, a noção que elas têm acerca da sua própria realidade. Se não interagíssemos vibratoriamente com as outras pessoas, não disporíamos de bases para estabelecer as relações, quer de atração, quer de repulsão. As coisas funcionam assim. Cada vez que algo significativo nos acontece, a memória e as emoções dessa experiência são armazenadas como formas geométricas de alta frequência, mais especificamente como tetraedros, nos campos mental, emocional e físico, as quais, eventualmente, poderão reforçar outras que já existem. Por exemplo, se o quadro de realidade acerca de nós mesmos for: não passo de um insignificante ser humano, sem qualquer valia, e alguém nos menospreza, nós assimilaremos a experiência como um reforço mental e emocional do quadro de realidade que guardamos acerca de nós mesmos. O pior de tudo é que esta baixa energia tende a ficar presa nos nossos campos vibratórios. Pelo contrário, se o quadro de realidade acerca de nós mesmos for positivo, perceberemos que a outra pessoa não está nos ofendendo, mas reagindo a alguma ameaça que nós representamos para ela. Foi algo que fizemos ou dissemos, algo que tem a ver com a forma como nós a vemos, que lhe despertou certas memórias que nada têm a ver conosco. Neste caso, guardaremos a energia negativa deste episódio de menosprezo apenas como uma recordação, sem qualquer carga emocional. Se duas pessoas se encontram dispondo de quadros de realidade similares, as formas geométricas deles podem interagir e misturar-se porque o similar atrai o similar. Assim, se um homem e uma mulher creem que os homens são poderosos e as mulheres fracas, as suas geometrias irão encaixar-se, misturar-se e permanecer juntas, o que significa que se encerrarão numa relação pegajosa. Por outro lado, se duas pessoas se encontram e ambas creem na sua própria mestria, as suas geometrias, eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra da garganta e o meu chakra do plexo solar, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra da testa e o meu chakra do umbigo, para formar um campo unificado de luz. Dentro, através e em volta do meu corpo. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra da coroa e o meu chakra da base, para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta do meu corpo.
Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu chakra alfa, 20 centímetros acima da minha cabeça, e o meu chakra ômega, 20 centímetros abaixo da minha coluna, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Deixo que a onda de Metatron se mova entre esses dois pontos. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu oitavo chakra, acima da minha cabeça, e a parte superior de minhas coxas para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta de meu corpo. Deixo que o meu corpo emocional se funda com o meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz, através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu nono chakra, acima da minha cabeça, e a parte inferior de minhas coxas, para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta de meu corpo. Deixo que o meu corpo mental se funda com o meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 10º chakra, acima da minha cabeça, e indo até meus joelhos, para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que meu corpo espiritual se funda com o corpo físico, formando campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 11º chakra, acima de minha cabeça, e a parte superior da barriga de minhas pernas, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que a mente suprema se funda com o campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 12º chakra, acima da minha cabeça, e a parte inferior da barriga de minhas pernas, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que a mente crística suprema se funda com o campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 13º chakra, acima da minha cabeça, e meus pés, para formar um campo unificado de luz, dentro, através e em volta do meu corpo. Eu permito que a mente suprema Eu Sou se funda com o campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração, deixando que a luz se expanda, envolvendo o meu 14º chakra, acima da minha cabeça, e indo até abaixo dos meus pés para formar um campo unificado de luz dentro, através e em volta do meu corpo. Eu deixo que a presença da fonte se mova, através do campo unificado. Eu sou uma unidade de luz. Eu inspiro luz através do centro do meu coração. Eu peço que um nível supremo do meu espírito se irradie do centro do meu coração, preenchendo este campo unificado. Eu irradio por todo este dia. Eu sou uma unidade de espírito. Post relacionado: abertura dos 7 chakras sagrados e os 12 estágios da ascensão do corpo de luz. Ver link no site. Desligamento da realidade de consenso. Existe uma outra técnica que realmente elimina a ressonância com as transmissões das outras pessoas e estabelece novas ressonâncias com o eu espírito. Fazemos parte da enorme consciência coletiva do planeta. E, pelo simples fato de estarmos dentro dela, não só tiramos a energia dela, como também acrescentamos a nossa. Este ato da nossa energia ser acrescentada a qualquer uma das inumeráveis frequências da rede energética consciente deste planeta, nada mais faz do que aumentar a energia dessa frequência.
A verdade, porém, é que sintonizar com algumas dessas frequências não é nada divertido. Por exemplo, se estamos preocupados com questões financeiras, entramos em ressonância e intercâmbio com a energia de escassez de todo o planeta. Isto é, não só acrescentamos energia através da nossa preocupação, como também extraímos dela a vibração preocupação financeira que já lá está. Isto significa que a nossa energia emocional e mental entra em ressonância com a energia de escassez dos outros. À medida que a taxa de vibração do planeta e dos nossos campos de energia for aumentando, qualquer pessoa que vibre na frequência medo começará a sentir-se cada vez mais incomodada. De igual forma, à medida que formos desenvolvendo a capacidade de manifestação a partir dos nossos campos, começaremos a dar-nos conta de que qualquer energia que desejamos experimentar manifestar-se-á muito mais rapidamente no cotidiano. Assim sendo, o que podemos fazer para nos desligarmos das energias da personalidade, baseadas no medo, e lograr a ligação com as do espírito? Técnica de desligamento do eu ego / ligação com o eu espírito. Imaginamos o painel de uma central telefônica, cheio de fios e de entradas. Podemos introduzir em qualquer uma delas coisas para estabelecer as ligações. Imaginemos que as entradas da zona inferior do painel estabelecem ligação com a realidade de consenso, medos, crenças, vícios ou qualquer outra coisa desagradável ou pouco divertida. Imaginemos que, ao invés, as entradas da parte superior do painel estabelecem ligação com energias divertidas e envolventes do espírito. Alegria, riso, abundância, viver o presente, criatividade, expressão divina e outras posturas saudáveis. Se é certo que, quando não estamos envolvidos com o espírito, estamos ressoando uma das frequências desagradáveis da realidade de consenso, também é certo que podemos escolher com quem, ou com o que queremos entrar em ressonância. Ora, se sentimos ou pensamos de forma negativa, é bem provável que isso resulte de estarmos ligados nos buracos inferiores do painel, aqueles que ligam diretamente ao medo e seus derivados. Então, sempre que duvidarmos que somos um ser imenso e multidimensional, imaginamos que retiramos os plugs das entradas da zona inferior do painel que estabelecem ligação com a realidade de consenso e mudamos para as que acedem às energias divertidas do espírito, a realidade que isso nos proporcionará à medida em que formos incorporando elas. A realidade de consenso é muito a abertura aos sentidos superiores, experiências no caminho da ascensão. A ascensão. Como realizá-la? Vimos como a espécie humana tomou essa monumental decisão de transcender o véu de amnésia por ocasião do nascimento, donde decorre que começa em cada encarnação sem saber quem são na verdade. Desde que a decisão de criar esse véu foi tomada, a espécie inteira, metida nos seus corpos e mantida por detrás do véu, tem utilizado uma enorme quantidade de energia para tentar resolver esse enigma. De fato, a humanidade optou por acreditar que a centelha espiritual é algo que está fora de si mesma. A esse algo ou deram um nome de Deus ou, ao perceber a imensidão da centelha espiritual, criou-se um panteão completo de deuses que deveriam ser adorados, à custa da influência extraterrestre no planeta há milênios, por dominação e manipulação. O homem assassinou o homem por causa das divergências relacionadas com os conceitos que eles próprios tinham inventado ou assimilado de outras raças. Porém, através desta gloriosa experiência, a fonte, ou seja, nós no sentido mais amplo, aumentamos o conhecimento acerca de nós mesmos. Esta experiência, porém, chegou ao fim.
chegou o momento de arrumar a trouxa e continuar o caminho. Isso é a ascensão. A tarefa prioritária, agora, consiste em que todas as projeções do eu ego escolham, conscientemente, incorporar a centelha espiritual, ou seja, o espírito. Isto significa alinhar os três corpos de energia de frequência mais baixa com a energia do espírito, permitindo que flua em plena liberdade através deles. Enquanto espírito, nós sempre operamos através do eu ego, mas ele tem estado demasiadamente preocupado para perceber isso. Que, por natureza, nós somos primordialmente espírito, em vez de só um corpo com sentimentos. Que criamos a nossa realidade através dos próprios pensamentos. Que cada coisa que vemos não passa de energia capturada para nos dar a sensação de solidez. Que vivemos num estado de alerta total e consciente do espírito que nos permite saber, sem qualquer dúvida, que todos são espírito, constituídos pela mesma coisa que constituem a fonte. Que há níveis de conhecimento e um amor incondicional, desconhecidos neste planeta há centenas de milhares de anos. Que podemos criar, conscientemente, qualquer objeto ou circunstância que desejamos, desde que estejamos conscientes do tipo de amor incondicional que tal poder requer. O que é irônico em relação à ascensão é que ela deve começar com a descida da consciência aos campos físico, emocional e mental. Ora, enquanto consciência, a espécie humana é responsável por este processo. Veremos, então, o que poderemos fazer para que a personalidade não obstrua o caminho. Devemos ter consciência do que está acontecendo e, claro, desejar que isso se conclua. No entanto, desde que construímos metade da ponte, a consciência espiritual construirá a outra metade, e ambos se encontrarão no meio. A nossa parte desta tarefa é retirar a vibração mais lenta dos nossos campos, alinhá-los e prepará-los para lidar com um forte influxo de energia de alta frequência. A parte da consciência é inundar estes campos com a energia que nos é própria e completar o alinhamento. Tudo é, evidentemente, consciência. Trata-se, simplesmente, de quanta distorção existe no eu ego quando expressamos. Todavia, é preciso entender que a ação é diferente para cada pessoa e que, portanto, as sugestões são muito genéricas. Felizmente, à medida em que os canais entre o eu ego e o eu espírito vão se abrindo, cada vez mais a consciência assumirá o papel de guia, um papel que já desempenhou muitas vezes, antes. Este guia pessoal é muito mais valioso do que qualquer coisa que possam receber de qualquer pessoa ou de outra autoridade externa. A chave chama-se confiança. Como a natureza humana se acostumou a dar muita atenção ao que provém do exterior, a parte fundamental deste processo é aprender a confiar no consciência expandida, em vez de nas autoridades externas. Mudando as ondas do campo planetário ao nosso redor. Por sermos algo físico no plano físico, nós estamos completamente rodeados pelo campo do planeta. Os nossos campos não só interagem com os das outras pessoas, captando as energias delas e criando as suas próprias ondas estacionárias, mas também estão imersos no campo planetário. De certa forma, eles estão predispostos, quer à energia dos campos alheios, individuais, quer à energia dos campos planetários, globais, da realidade de consenso. É por isso que as ondas estacionárias são inevitáveis e algumas delas nada têm de agradável. Portanto, é necessário que ocorram duas coisas. 1. Que possamos reduzir a predisposição para ressoar as ondas estacionárias que não desejamos. 2. Que aumentemos a predisposição para ressoar as que desejamos.
veremos como poderemos nos desligar da energia disfuncional de outras pessoas ou da energia da realidade do consenso. Isso será feito de duas maneiras: atuando sobre os nossos corpos, removendo as nossas próprias velhas energias que deixaram de funcionar, elevando as frequências mais baixas, de forma a ultrapassar o nível em que as ressonâncias indesejáveis podem se apresentar. Examinaremos como poderemos entrar em ressonância com a energia com que desejamos impregnar-nos, ou seja, com a energia do espírito. Lembramos de que a nossa maior ambição enquanto espírito é que, enquanto o ego, venhamos a ascender. Sob este prisma, isto significa que o eu ego tem de se redefinir a si mesmo como espírito. Por outras palavras, o eu ego não tem de alterar o que julga ser. Tem de se ver, sentir, pensar e ser tal como o espírito é. O ego sempre foi espírito, embora não tenha a mínima ideia disso. A verdade, porém, é que esta ignorância tem distorcido muito frequentemente a expressão que o eu ego tem de fazer do espírito. Por conseguinte, é hora do eu ego expandir a sua consciência, deixar cair véus e medos, e incorporar o espírito. Trata-se da culminação de todo um ciclo de vidas. Quando o eu ego incorporar o espírito, o que conhecemos passa a ser o corpo do nosso eu espírito, isso que conduzirá em direção à luz qualquer outra encarnação que venhamos a ter ao longo do tempo. Até há alguns anos, este processo era extremamente difícil. Para que pudéssemos elevar as nossas frequências e movermos entre os planos, era necessária muita dedicação e treino prolongado. Agora, porém, as dificuldades desapareceram. Por exemplo, as novas energias da transição planetária que nos chegam, criaram um elevador entre os sistemas dos planos, aquilo a que nós chamamos banda ou frequência unitária. Como todo planeta está ascendendo, um magnífico empurrão está em curso para que o maior número possível de seres humanos ascenda juntamente com ele. Vamos tentar aqui dar algumas dicas e informações sobre alguns tópicos importantes. Rompendo velhos padrões. A ressonância ocorre quando um campo responde, por simpatia, a outro campo e trocam energia entre si. Imaginemos duas cordas de guitarra, igualmente afinadas, uma ao lado da outra. Puxemos uma delas para criar uma onda estacionária e veremos que a outra vibrará exatamente na mesma frequência. Da mesma forma, coloca o senhor irritado numa sala com outras pessoas e, em pouco tempo, também elas começarão a sentir-se irritadas. Isto deve-se a que os campos energéticos do senhor irritado estão cheios com raiva, a qual entra em ressonância com os campos dos outros. Eles podem não se sentir irritados imediatamente, mas, como a raiva é uma energia, não tarda que o corpo emocional de cada um dos presentes detecte a energia que o senhor irritado está transmitindo na frequência raiva. As pessoas que a sentirem começarão a ressoá-la, por simpatia, porque os seus campos também possuem energia raiva, de frequência igual ou similar à que o senhor irritado está emitindo. Até certo ponto, essas pessoas começam a construir uma onda estacionária de raiva nos seus campos e, de repente, verificam que estão irritadas. Mas, de fato, elas apenas estão em ressonância com a energia raiva do senhor irritado que foi quem desencadeou o processo. Por outro lado, as pessoas que não entraram em ressonância, não terão qualquer ideia porque o ambiente daquela sala se tornou intolerável. Agora que já sabemos como estas coisas funcionam, o que faremos felizmente, o conhecimento de como funcionam os campos energéticos, propicia uma série de técnicas que podemos usar, tanto para alterar a forma como a energia vibra nos nossos campos, como para enfrentar a energia da realidade de consenso e, assim, recuperar o controle sobre a forma como eles vibram.
Chakras Alfa e Ômega. A maioria dos estudantes de metafísica sabe da existência dos chakras. O que a maioria não sabe, é que cada ser humano tem um total de 14 chakras principais, que existem em muitas dimensões simultaneamente, 7 no corpo físico, 7 fora do corpo, e mais os chakras Alfa e Ômega. A maioria dos estudantes vê ou sente os chakras como fontes que vibram e irradiam energia, mas os chakras também têm uma estrutura interna de 6 dimensões. Sob o domínio do jogo kármico, a estrutura dos 7 chakras do corpo foi deliberadamente restrita para que eles pudessem apenas conduzir energia do plano astral. Eles foram bloqueados. Com essa estrutura limitada, o chakra assumiu a aparência de 2 cones. Um dos cones abre-se para a frente do corpo e o outro abre-se para trás. No lugar em que suas pontas se tocam no centro do corpo, ele é bloqueado para que permaneça dessa forma. Essa parte central mais estreita tende a ser obstruída por entulhos mentais e emocionais, que fazem com que os cones girem mais lentamente ou parem totalmente de girar. Isso faz com que o sistema dos meridianos fique desprovido de energia, podendo causar doença ou morte. Essa estrutura dos chakras pode fazer com que a energia circule apenas da frente para trás e de trás para frente, sem conseguir captar as frequências das dimensões superiores. Quando o processo do corpo de luz é ativado, os bloqueios nos pontos centrais são eliminados. A estrutura do chakra abre-se gradativamente a partir do centro até ele se tornar esférico. Isso faz com que o chakra irradie energia em todas as direções e comece a transmitir frequências das dimensões superiores. O corpo libera o material kármico acumulado e a forma esférica impede que ele volte a se acumular. As esferas continuam aumentando de tamanho até que todos os chakras se fundam em um único campo energético. Cada um dos chakras superiores, os chakras que estão fora do corpo, tem um padrão diferente de estrutura geométrica, que é apropriada para transmitir as frequências específicas da dimensão ou mente suprema associada ao chakra. O 8º e o 11º chakras contêm também vasos cristalinos de formato achatado, pelo quais passam as linhas akshotonais galácticas. Esses vasos são usados pela mente suprema para modular as influências astrais sobre o corpo físico da pessoa quando seus meridianos akshotonais forem reconectados. A mente suprema calibra novamente as linhas akshotonais e o sistema circulatório axial através do 8º chakra. Por isso, esse chakra atua como chave de controle durante a mutação dos sistemas do corpo e a fusão dos corpos energéticos. Como trabalhar com o chakra unificado? Uma atualização. Trabalhar com chakra unificado é o que de mais vital podemos fazer, pois esta técnica reflete conscientemente uma alteração recente na forma como a espécie humana faz funcionar os seus corpos energéticos. Como dito acima, os chakras tinham forma cônica e estavam localizados em 7 pontos do campo do corpo físico. Eram os meios através dos quais os vários campos humanos trocavam energia. No entanto, os chakras estão deixando de ser cones separados para se tornarem um chakra unificado, localizado no coração. Isto é fundamental, porque permite o alinhamento dos corpos físico, emocional, mental e espiritual, e a harmonização das nossas energias. Quando a espécie humana, enquanto espírito, estava ainda na fase de densificação energética e criando o sistema principal de chakras, levantou uma barreira de energia para separar o coração, o 4º chakra, dos outros centros energéticos. Isto era necessário para assegurar que o jogo do karma funcionasse eficientemente. Desta forma,
os 3 chakras inferiores poderiam atuar como rodas soltas, dado que o efeito moderador do chakra do coração sobre eles se tornara mínimo ou nulo. Desta forma, o chakra do coração não interferia na interação entre os campos de energia básica. Como resultado, as principais respostas às situações da vida estavam fadadas, necessariamente, ao desequilíbrio e à desarmonia. O 6º chakra fornecia respostas intelectuais, o 5º chakra proporcionava formas de comunicação vazias e cheias de julgamento, o 4º chakra, por princípio, não interferia, o 3º chakra incentivava as respostas do ego baseadas no poder, o 2º chakra induzia impulsos sexuais descompassados, o 1º chakra convidava a um comportamento baseado na sobrevivência e no medo. Evidentemente, estas respostas eram perfeitas para gerar karma, dado que as soluções mais equilibradas do 4º chakra, baseadas no amor e na compaixão, estavam inacessíveis. Agora, porém, ao trabalharmos com o chakra unificado nesta transição planetária para a 4ª/5ª dimensão, reunimos os chakras mais elevados, acima da cabeça, com os 7 tradicionais, conseguindo que todos passem a funcionar de acordo com a frequência da energia que flui através do chakra do coração. Isto também significa que os 3 campos mais densos podem ser alinhados, trocar energia e ressoar entre si, tendo o amor como a componente principal